Fala aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, estou aí com muita saudade de vocês, ok? Vamos aqui continuar o nosso assunto, que é um assunto importantíssimo. Então, para tudo que você está fazendo, pega o seu caderninho, acompanhe o raciocínio, porque vai ser um assunto muito importante para a prova de vocês. E o assunto é a extensão do que nós vimos na nossa última aula, que foi o modo de produção, a organização no trabalho de uma fábrica, de uma empresa, de uma loja. Ou seja, se você é dono de uma loja de hambúrguer, como que você vai poder lucrar ao máximo, gastando o mínimo, com um regime de trabalho, né? Se você tem uma loja de hambúrguer, como que você vai conseguir organizar um sistema que seja eficiente de venda de hambúrguer, que o cliente goste, que seja gostoso e que seja barato, né? E que você consiga vender bastante. Então, essa é uma das grandes questões e perguntas dos engenheiros de produções, né? Como que você consegue transformar o trabalho no máximo produtivo possível, né? E aí, nós estamos vendo, e vamos aqui rever na aula de hoje, o chamado Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. São três tipos de organização do trabalho com três sentidos e que são muito importantes para a gente entender as coisas práticas do nosso dia a dia. Então a gente vê isso nas lojas, a gente vê isso em locais de serviço, a gente vê isso em fábricas, a gente vê isso em um monte de local, que são três grandes organizações de trabalho. Principalmente esses dois últimos aqui, que são fundamentais para a prova, o Fordismo e o Toyotismo. É interessante que os modos como serão utilizados para organizar o trabalho, seja no Fordismo ou no Toyotismo, gerarão dois tipos de produtos distintos. Então, ou seja, por mais que você tenha uma loja ali de hambúrguer, como eu disse, se você organizar a sua loja a partir de um modelo Fordista, terá um modelo de hambúrguer. Se você organizar no modelo Toyotista, terá outro. Porque é intimamente ligado à questão do produto e como aquele produto foi produzido. De que modo organizacional do trabalho. Então é isso que a gente vai rever e ver na nossa aula de hoje. Pois bem, a grande pergunta que vale US$ 1 milhão: como otimizar a produção, controlar o trabalho, aumentar o lucro, diminuir os gastos num regime de trabalho, né? A grande pergunta do engenheiro de produção é justamente essa, né? Com quantos paus se faz uma canoa, né? O ditado é mais ou menos isso aplicável. Ou seja, você tem uma missão, que é produzir um determinado produto, e você tem a pergunta: como produzir isso da maneira mais eficaz, menos dispendiosa possível e que faça sucesso o seu produto, né? Então, nós temos três modos de organização de trabalho que são essenciais para a gente pensar. O primeiro, né, o pai da engenharia de produção, vamos dizer assim, é o engenheiro Frederick Taylor. Esse engenheiro, ele vai ter uma grande contribuição para a teoria, ok? De, desse modo de organização do trabalho. Então, o Taylorismo, ele não é bem uma prática, é uma teoria, e o Fordismo, como vocês já viram, é a prática desse Taylorismo com alguns acréscimos, né? Então, ou seja, o Taylorismo, ele é uma teoria e é uma teoria muito interessante. São dois aspectos fundamentais no Taylorismo. O primeiro é que o objetivo do Taylor é eliminar o tempo morto. O que é o tempo morto? É o tempo que o trabalhador está sendo pago
e não está fazendo um trabalho direto. Então, ou seja, numa fábrica de tecidos, se você organiza ali um trabalhador que ele tenha que se deslocar de um ponto a outro para pegar uma ferramenta, de um ponto a outro para fazer uma determinada tarefa, esse ponto que ele vai de A a B andando para pegar uma ferramenta, fazer qualquer coisa, é um tempo que ele está ali trabalhando sem, ou melhor, ele está recebendo sem produzir diretamente. Então, qual é a grande ideia de Taylor? Ao invés do trabalhador ir até o objeto, é o objeto que vai até o trabalhador. Então, essa teoria de Taylor é uma teoria que vai iniciar o pensamento das grandes linhas de montagem, né, e que a gente vai rever aqui daqui a pouquinho do Fordismo, né, que vai ser isso. Então, ao invés do trabalhador se movimentar, as coisas que se movimentam para ele. Por quê? Porque o patrão, o empresário, ele quer que o trabalhador descanse, que ele seja feliz? Não. É porque o tempo que ele sai é um tempo que poderia estar se produzindo algo, né? Então, o tempo morto seria isso. E por outro lado, o Taylorismo, né, o Frederick Taylor, ele vai defender uma ideia que é uma ideia da dicotomia entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Ou seja, uns são pagos para fazer e outros são pagos para mandar. Então, ou seja, um trabalhador de fábrica, ele não é no seu trabalho para ser criativo, para inovar, para sugerir. Não. Ele é alguém apenas que executa a tarefa. Então, ou seja, ao invés da gente pensar num trabalho livre, dinâmico, em que o trabalhador tenha como criar soluções para o seu próprio problema no trabalho, o Taylorismo não. Ele diz assim o seguinte: olha, existe um gerente e o gerente é responsável por organizar o trabalho de vocês. E vocês, que são os funcionários, têm que trabalhar do jeito que ele manda. Né? Ou seja, é como se fosse uma hierarquia militar, né? Vamos dizer assim, existe lá o cabo e existe o tenente. O tenente manda, manda em 30 cabos, né? Por quê? Um é pago para mandar e o outro é pago para obedecer, né? Então, a divisão entre trabalho intelectual e manual é muito produtivo no capitalismo. Por quê? Quanto menos o trabalhador pensar no seu trabalho, quanto menos ele tiver que raciocinar por conta própria, mais, cada vez mais, ele terá tempo morto, né? Ele vai ficar parado pensando, fazendo outra coisa que não é executar a tarefa, ok? Agora, o Fordismo é justamente a prática do Taylorismo, ou seja, a grande preocupação, eliminar o tempo morto. Então, de que maneira você consegue eliminar o tempo morto? Através da linha de montagem, que é justamente essa imagem que você vê aí do Charlie Chaplin, né? A famosa imagem do Charlie Chaplin. Por quê? Ali, ao invés do trabalhador ter que sair para fazer alguma coisa, cada um faz um pouquinho e numa esteira, cada um tem a sua função de apertar um parafuso, de fazer alguma coisa que colabore com o todo, né? Então, ou seja, é muito mais produtivo você fazer o objeto vir ao trabalhador do que o trabalhador sair do objeto. A não ser quando o trabalhador é tipo o Chaplin, né? Um atrapalhado, meio desengonçado para fazer o negócio, porque ali fica difícil para ele, né? Mas, numa linha de montagem, é extremamente lucrativo, porque você está pagando o funcionário que ele está produzindo quase com zero tempo morto, né? Ele não se locomove para nada, ele não faz nada, ele só está ali, trabalhando, apertando parafuso, apertando, até o final do seu expediente, né? Então, o Fordismo, ele tem essa característica. Sabendo que o Fordismo, ele é, de alguma maneira, um trabalho, vamos dizer assim, estressante, cansativo, alienante, porque você fica ali fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, existem também estratégias de você conseguir
fazer algum tipo de interação com o trabalhador para que ele possa aliviar o estresse. Então, de que maneira? Né? Existe campanhas dentro de uma empresa para o funcionário conseguir uma folga, né? Alguma bonificação, algum prêmio. Então, ou seja, isso é eficiente também no modo de produção, porque você faz com que o trabalhador ele tenha empolgação para fazer aquilo ali. Apesar do que o que ele faz é extremamente desempolgante, né? Vamos dizer se existe essa palavra, né? Um neologismo. Ou seja, existe esse estímulo ao trabalhador. Agora, outro lado que é fundamental do Fordismo é o produto final. Como o produto ele é passado ali em microtrabalhos, em linhas de montagem, todos esses produtos são produtos em série. Ou seja, o Ford T, que é esse carro ali de cima, é um carro revolucionário que vai lançar o Fordismo ao mundo, né? Esse modo de organização do trabalho. Por quê? Esse carro Ford T, ele é um carro popularzaço na época dos Estados Unidos, na década de 20, década de 30, e que conseguiu ganhar muito sucesso, porque era um carro que conseguiria ser feito em 6 horas de trabalho, mais ou menos, ele do início ao fim. Então, era um carro mais popular, em que um cidadão de classe média baixa conseguiria comprar. Então, era um carro mais acessível nos Estados Unidos. É um carro que popularizou os carros, que antes era uma coisa apenas de alta elite, a partir desse momento passa a ser um carro popular. Agora, qual é o preço disso? O preço é que o carro é tudo igual, né? É o Ford T preto, dessa cor, desse modelo, dessa maneira, e é assim. Ele é produzido aos montes, ok? E com o tempo as pessoas vão comprando e aí vai tirando do estoque o carro e passando para as concessionárias, por exemplo, né? Então, ou seja, o modo de produção fordista é um modo muito perigoso, vamos dizer assim. Por que perigoso? Porque você tem que estocar muito esse produto, porque ele é produzido não para atender uma demanda específica, mas ele é produzido aos milhões, aos montes, e ele vai sendo vendido aos poucos. Ele é estocado, ok? Então, e por que isso? Porque o Fordismo ele exige que tenha um trabalho massificado, que já tenha ali guardado, que aconteça de uma maneira rápida, né? Então, é nesse ponto que o Fordismo ele tem essa característica dos produtos em séries massificados, né? Então, ou seja, o modo de trabalho é um modo de linha de montagem que cada um assume uma função específica e que geralmente você tem ali de fato uma linha automática que o trabalhador só vai apertando alguma coisa e aquilo ali vai passando de mão em mão, né? E sendo que o trabalhador não sai do lugar. E o produto final é um produto acabado em si mesmo, não é variável, e é um produto que é feito aos montes e estocados, né? Ele não é feito sob uma encomenda específica, ele é estocado. Outro sentido, e aí está a novidade da aula, que é muito importante você saber, que é o chamado toyotismo. O que é o toyotismo? O toyotismo é um modo de produção muito mais atual, conforme nós temos hoje. O toyotismo é um modo de produção, de organização, tipicamente do mundo globalizado, tá? Então, como o próprio nome diz, toyotismo vem de Toyota, porque foi um modelo desenvolvido por esse engenheiro aí da Toyota que desenvolveu esse modo de trabalho chamado de toyotismo, ok? Então, em que sentido o toyotismo ele é um modo de produção tipicamente do mundo globalizado? Porque, por um lado, você tem a sua produção
totalmente desmembrada. Então, ou seja, peguemos o exemplo do carro, né? O vidro vem do Brasil, o chassi vem da Indonésia, o sistema eletrônico vem da China, a engenharia total vem dos Estados Unidos, né? Ou seja, um único produto apenas, como o carro, tem trabalho contido ali dos 4 cantos do planeta, né? Então, ou seja, é um modo de produção tipicamente do nosso mundo globalizado, né? Agora, o que é interessante é que esse modo de produção toyotista, ele tem algumas características peculiares que são interessantes de você observar e preste bem atenção que vai ser muito importante. Olha só. O toyotismo, como eu disse, ele vem da empresa Toyota, ok? E qual é a realidade geográfica do Japão? É um país com alta densidade populacional, com um pedaço territorial muito pequeno. Então, ou seja, digamos que a ilha, né, que é o Japão, tem o tamanho do Rio de Janeiro e tem um monte de montanha. Então, ou seja, é um local que não tem muito espaço para montar uma fábrica do tipo fordista. Por quê? Para ter uma grande fábrica produzindo um monte de coisa, você precisa ter um grande espaço. E o Japão, né, o espaço é uma coisa muito importante porque lá não tem quase nada, muitas pessoas em pouquíssimo território, em pouquíssimo tamanho. Então, o que os japoneses fizeram, né? Eles passaram a descentralizar a produção, então, ou seja, a fabricação do carro Toyota é uma fabricação em locais menores. E para compensar o tamanho, né, que não tem no Japão, eles desenvolveram um tipo de tecnologia altíssima na produção, ou seja, a automação. Então, quando você vê uma imagem, por exemplo, de uma produção de uma fábrica de carro, você vê como ali naquela imagem de cima, né? Robôs fazendo um monte de coisa, porque é tecnologia japonesa produzindo um carro, ok? E um outro sentido geográfico também importante do Japão é que o Japão é um país que, como ele é pequeno, ele não tem tanta matéria-prima, né? Não tem tanto petróleo, não tem tanto combustíveis, não tem tanto ferro, não tem tantas essas características que fazem com que o Japão pudesse ser uma potência ali, vamos dizer assim, importante nesse sentido de matéria-prima. Agora, é interessante a gente pensar que o toyotismo é justamente um modo de trabalho em que se dá às pequenas partes, né? Não é ao todo. Então, o Japão, ele, como eu disse lá no início, né? Compra vidro do Brasil, compra o chassi da Indonésia, compra o painel eletrônico da China, compra isso não sei das quantas, né? De todos os lugares do mundo, e numa fábrica eles unem tudo, ok? Numa fábrica menor. Então, ou seja, o modo de produção toyotista, ele é um modo que integra alta tecnologia e integra um mundo globalizado. Agora, para o trabalho em si, o trabalhador, né, o homem, o ser humano que está lá operando e fazendo uma determinada coisa, é justamente um trabalho diferente, totalmente diferente do Fordismo. Por quê? O Fordismo, ele faz com que o trabalhador se especialize em uma pequeníssima parte da produção. Então, o que o cara está fazendo? Apertando parafuso, que nem o Charlie Chaplin, apertando parafuso. Um outro está pintando, o outro está enroscando, o outro, né, com... Enfim, de uma maneira, vamos dizer assim, interessante desse ponto de vista, ok? Agora, o Fordismo é justamente dessa maneira. Agora, o toyotismo, ele tem uma outra configuração. Qual configuração é essa? É um trabalho mais dinâmico. Dinâmico em que sentido? Como a fábrica é menor
e tem muita tecnologia, tem poucos funcionários. E esses funcionários que estão lá são funcionários que montam o pneu, que colocam o motor, né? Que colocam o vidro. Ou seja, esse trabalhador tem um trabalho mais dinâmico, no sentido de que ele consegue ter uma maior versatilidade no trabalho. Agora, qual é o problema disso? É que ele acumula várias funções mantendo o mesmo salário. Então, ou seja, graças à tecnologia, né, nessa configuração de trabalho, o trabalhador ele passa a acumular várias funções e o seu salário não acumula também as funções. Então, ou seja, ao invés de um empregador pagar 10 funcionários para fazer uma determinada coisa, com um robô ali do lado, ele paga apenas um e o cara faz tudo. Nesse ponto, é muito interessante da gente pensar o chamado modelo toyotista, ok? Então, ou seja, o trabalhador ele está ali sozinho, fazendo várias funções. E outra característica final do toyotismo é o chamado modelo just-in-time. Ou seja, o que é o just-in-time? É um modo de produção sob encomenda. Então, enquanto o Fordismo ele produz em série aos montes, o toyotismo ele não produz aos montes e acumula, não. Ele vende de acordo diretamente com a demanda. Então, ao invés dele produzir um monte para vender depois, ele produz exatamente aquilo que lhe encomenda. E isso permite que o produto ali, como é feito na hora, sobre encomenda, ele pode ser personalizado. Ele pode ter uma cor específica, ele pode ter um tipo de modelo, ele pode ter um tipo de tamanho específico, né? 2 portas, 4 portas, azul, vermelho, né? Pegando aqui o exemplo do carro. Então, a gente vê uma diferença do modo de organização do trabalho. Então, é interessante a gente pensar o toyotismo como sendo um modo de trabalho muito comum nos dias de hoje. Por quê? Nos dias de hoje, nós temos um trabalho que, geralmente, quando você entra numa loja de departamento, você vê uma loja gigantesca e 2 funcionários. Aí você até pensa assim, né? Nossa, que bagunça essa loja, né? Mas não é bagunça, aquilo ali é proposital. Por quê? Devido a tanta tecnologia, ou seja, eles têm câmeras, eles têm negócio de código de barras, que a pessoa vai sair e vai apitar. Então, ele não precisa, vamos dizer assim, de vários funcionários. Então, apenas um ali, e aquele cara é o cara que vai atender o cliente, que vai trocar a roupa do cliente, que vai receber o pagamento, se sujar ele que limpa. Então, ou seja, aquele funcionário está ali sozinho naquela loja e ele está dando conta de tudo. E por que isso? Porque o patrão tá em crise, só tem um dinheiro para um? Não, é porque aquilo ali mesmo, ou seja, é o trabalhador tendo várias funções e não recebendo mais nada por isso. Agora, a atividade que vocês vão fazer é uma atividade interessante para a gente refletir a prática do modo fordista e toyotista. O modo fordista podemos colocar como, por exemplo, do McDonald's. Por quê? São vários funcionários, cada um numa determinada maneira, fazendo uma determinada função, em que aquele produto ali, o Big Mac, ele vai passando de mão em mão numa linha de produção em que cada um vai fazendo uma coisa. E o cara que vai pedir, o cliente, ele não tem como pedir assim, eu quero um Big Mac sem molho. Não tem como, porque é com molho e você vai ter que comer o molho, porque é o modo do McDonald's de produzir uma determinada coisa, ok? Agora, isso podemos identificar como um Fordismo clássico, né? Agora, pensemos nessas questões aí de lanchonete, o modelo do Subway. Podemos pensar como um modelo toyotista. Por quê? É um modelo em que só tem um funcionário, geralmente, no Subway, e ele faz tudo, né? É o cara que esquenta o pão, é o cara que recebe pagamento, é o cara que bota seu refrigerante, é o cara que monta o seu sanduíche,
e é o cara que varre o chão e tira o lixo. Então, ou seja, é apenas um funcionário ganhando um salário mínimo. Agora, o outro sentido é que, como ele é feito sob encomenda na hora, just in time, você tem como escolher algum grau de variedade. Ah, eu quero com tal molho, eu quero com tal pão, eu quero mais isso, quero menos aquilo. Né? Então, ou seja, é um modelo toyotista. Então, vocês vão escrever sobre isso, aplicando o Fordismo ao McDonald's e o Toyotismo ao Subway, um texto associando essas coisas, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau.